Será que nós podemos confiar na Bíblia? Bom, esse é o assunto deste nosso quarto encontro na disciplina Prazer, Meu Nome é Bíblia. Eu sou Israel Mazakorati e é um prazer dar continuidade aos nossos estudos sobre a nossa porta de entrada para o mundo da Bíblia. Essa é uma pergunta bastante importante, significativa para quem está iniciando uma jornada de fé com o Senhor Jesus. Digo isso porque em algum momento nós já fomos ou seremos confrontados com ela. Se a Bíblia pode ser confiável, nós podemos então apostar que aquilo que nós estamos assimilando como verdade e construindo as nossas vidas a partir do que esse texto está dizendo faz algum sentido, razão pela qual nós não estaríamos nessa jornada. Se a Bíblia não é confiável, então não faz sentido nenhum nós darmos continuidade a qualquer leitura, a qualquer estudo e, principalmente, a qualquer mudança de vida a partir do que esse texto tem a me dizer, uma vez que eu não posso confiar nesse texto. Mas eu gostaria de entrar nesse assunto pelo seguinte caminho. O que é confiar? Como nós lidamos com a palavra confiança? Naturalmente, confiança é algo que nós precisamos conquistar. Nós não confiamos em alguém simplesmente porque ele se apresenta como alguém confiável. Nós, seres humanos, nas nossas relações, já experimentamos certamente abalos da nossa confiança. Demos a confiança a pessoas que depois se mostraram pessoas que não se podia confiar da maneira como nós nos entregamos a esta relação de confiança. Confiança é algo que, portanto, tem a ver com conhecimento mútuo, tem a ver com jornada, tem a ver com experiência e não apenas com autoridade. Nós não devemos depositar confiança em ninguém, seja num outro ser humano, seja em conjuntos de ideias, seja em propostas ideológicas, simplesmente pelo princípio da autoridade. A Bíblia é palavra de Deus e ela tem ali autoridade simplesmente por isso. Mas não é exatamente dessa maneira que ele quer que você passe a confiar nele, porque ele impôs uma verdade sobre você. O Deus das Escrituras é aquele que não viola as nossas capacidades de compreensão, que leva a sério as nossas dúvidas, as nossas crises de fé. É um Deus que se coloca ao nosso lado na nossa dificuldade de crer em algumas coisas e quer nos conduzir por estes caminhos, aprendendo ou nos ensinando a aprender a confiar nele. Por isso, a confiança tem a ver com essa caminhada de fé que nós vamos fazer com esse Deus e ele vai se revelando a nós pela Escritura e se mostrando confiável para a gente. Mas a gente precisa olhar para a Bíblia enquanto texto. Será que ela, enquanto texto, enquanto algo que surgiu de culturas humanas, de línguas e linguagens humanas, que na sua origem foi copiada manualmente, será que o texto é confiável? Será que ele é íntegro? Será que o texto que chegou a nós era realmente aquilo que Deus queria comunicar? Ou será que esse texto foi manipulado ao longo dos séculos para atender necessidades de poder de homens e de instituições? Todas essas perguntas são formuladas de alguma maneira, seja por pessoas que estão iniciando a jornada de fé, seja pelas próprias produções literárias, né, vindas aí de canetas de ateus, de agnósticos, de opositores ao cristianismo, né? A gente tem documentários de televisão falando sobre isso, a gente tem revistas supostamente científicas que levantam esses questionamentos periodicamente sobre este que é o livro mais vendido no mundo, que é um livro amplamente conhecido, mas, sem dúvida nenhuma, essas perguntas fazem sentido e nós precisamos lidar com elas. A gente vai começar a pensar nisso justamente partindo da própria construção do texto, do tipo de texto que nós temos aqui. Quando a gente fala de um texto ser confiável,
Talvez nós, pela nossa mentalidade pós-iluminista, a gente já tenha uma noção de como responder essa pergunta. Se esse texto é confiável, na verdade, o que ele diz precisa ser provado. Se for provado, então ele é verdadeiro. Se não for provado, ele não pode ser verdadeiro. A gente passa pelo critério da prova, e essa prova passa por saberes humanos, a arqueologia, a ciência, a filosofia, a geografia, a historiografia, sociologia, antropologia e assim por diante. As nossas faculdades, cada uma com os seus objetos de estudo e os seus métodos, têm os seus meios de chegar à sua verdade. E às vezes as pessoas levam para a Bíblia perguntas que ela não vai ter como responder, porque o método científico, o método filosófico, perguntas que são competências destas faculdades humanas, não fazem parte do mundo bíblico, não fazem parte do seu tempo histórico, não fazem parte da sua forma de comunicar as suas verdades. Os textos bíblicos surgiram em um mundo pré-científico, pré-filosófico, um mundo onde a comunicação e a transmissão de uma sabedoria, a transmissão de uma cosmovisão se dava por um outro caminho. Por isso que a gente não tem como esperar do texto bíblico respostas historiográficas com critérios historiográficos modernos. Não tem como a gente levar para a Bíblia perguntas científicas com a mentalidade científica. Para que a gente chegue à verdade bíblica, nós precisamos acessar os textos bíblicos o mais próximo possível do que era a maneira de compreender a realidade daquele mundo. Isto não significa que as coisas que a Bíblia conta para nós não sejam verdades históricas, não tenham verdades que a ciência comprove. Não é disso que a gente está falando. Simplesmente entender que a ciência faz determinadas perguntas sobre as coisas e a Bíblia quer nos mostrar uma realidade, uma verdade mais profunda do que esta que a ciência é capaz de alcançar com os seus métodos. A ciência tem como objeto de estudo o mundo natural. Aquilo que pode ser mensurado, aquilo que pode ser investigado, pesquisado e assim por diante. A Bíblia nos fala, em grande parte, de uma realidade que não faz parte do mundo natural. Ela nos mostra a verdade profunda, inacessível pelas ciências que nós, seres humanos, somos capazes de desenvolver. Do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista arqueológico, daí a gente já entra num campo um pouquinho diferente desse da ciência. Isso porque a grande parte do que a Bíblia tem como os seus pontos fundamentais já são comprovados do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista arqueológico, de modo que a gente nem precisaria entrar em detalhes destes debates. A questão toda, portanto, para a Escritura, diz respeito a comunicar uma verdade, comunicar a sua mensagem dentro de uma dimensão da realidade mais profunda do que essa que nós estamos acessando por meio dos conhecimentos, das faculdades, dos objetos de estudo e dos métodos que nós somos capazes de desenvolver enquanto conhecimento humano. Ao mesmo tempo, permanece a pergunta, né? Nós podemos realmente confiar naquilo que o texto bíblico nos conta? Como nós entendemos aquele negócio de uma criação em 7 dias? Será que estes textos bíblicos estão se contrapondo às verdades científicas? Será que quando a Bíblia fala de uma serpente que falou com o primeiro casal, falou com Eva, induziu Eva ali a desobedecer a Deus, será que nós temos que interpretar literalmente esses textos? Bom, essas perguntas a gente vai deixar para uma outra ocasião, quando a gente olhar para a mensagem da Bíblia propriamente dita. O que eu posso dizer agora, para a gente não se perder ainda com essas questões, é justamente que nós precisamos lidar com a Bíblia do jeito que ela está para nós. E temos que fazer uma distinção
entre o nosso compromisso com o que o texto quer nos transmitir e o nosso compromisso com métodos de interpretação do texto. Interpretar literalmente ou não literalmente, interpretar no sentido literal de cada palavra, ou interpretar isso como figuras de linguagem, isso diz respeito a métodos de interpretação, e isso é uma outra área que a gente vai trabalhar no devido tempo aqui dentro do Crescer Digital e das nossas jornadas. O que, por enquanto, cabe a nós entendermos enquanto confiabilidade das Escrituras é, em primeiro lugar, saber que a Bíblia não é um livro científico, não é um livro de ciências, não é um livro de física, química e biologia, não é um livro de historiografia, não tem trabalhos de historiadores como historiadores modernos. Os seus critérios, os seus métodos, os seus objetivos são bastante diferentes do que todas essas faculdades têm como os seus próprios critérios e assim por diante. O tipo de linguagem utilizada pela Bíblia já mostra muito da sua natureza. A Bíblia usa uma linguagem narrativa, usa a prosa, usa a poética, né? Tanto em versos, canções, músicas, e por meio disso tudo, ela vai comunicando o testemunho do povo de Deus a nós. E nós precisamos entender que a utilização desta linguagem, que é altamente simbólica, que brinca com os sentidos da palavra, vai do sentido literal para o sentido figurado, extrapola as possibilidades de uso comum de uma palavra. Então, todo este universo da linguagem bíblica não faz com que este texto seja menos confiável se esta linguagem fosse uma linguagem científica, técnica, historiográfica e assim por diante. Se você entender que o critério de veracidade, portanto, de confiabilidade de um texto é justamente a sua linguagem, as referências de rodapé, a demonstração dos seus processos de pesquisa, os documentos que o historiador ou pesquisador teve acesso, não espere encontrar essas coisas na Bíblia. Ela vem de um mundo onde essas coisas não eram necessárias para comunicar uma verdade. Então, irmos ao mundo da Bíblia para de fato compreendermos a sua mensagem é o que está diante de nós. Essas perguntas que nós podemos fazer para o texto bíblico, portanto, são determinadas pelo critério que a gente vai utilizar de acessar a Bíblia. Se a gente for fazer perguntas científicas para a Bíblia, a gente está fazendo a pergunta errada para o texto errado. A gente não faz perguntas científicas para a Bíblia, não no sentido moderno de ciência. A ciência está preocupada em saber o como das coisas. Ela quer saber o onde das coisas. A Bíblia está mais interessada em perguntas como o porquê das coisas, o quem por trás das coisas. Vamos pensar os textos de Gênesis, lá no início da criação do universo. A ciência vai perguntar como isso aconteceu, quais são os processos, as evidências, quais são os elementos que estão ali, com quanto tempo isso aconteceu. Essas são perguntas tipicamente da ciência e são válidas quando destinadas ao seu verdadeiro objeto de pesquisa, que não é o texto poético da Bíblia. As perguntas, para que você entenda a mensagem de Gênesis, cuja mensagem é inacessível pelo método científico, não é tanto o quando ou o como isso aconteceu, mas por que isso aconteceu e quem está por trás destes acontecimentos, dessas manifestações que Gênesis nos traz sobre a origem das coisas. Gênesis não trata da origem biológica, química, isso é competência da ciência, portanto, deixemos a ciência fazer o seu trabalho, porque tudo aquilo que a ciência descobrir como uma verdade, para nós cristãos, sempre apontará para Deus. Porque para nós Deus é um a priori, Deus não pode ser provado pela ciência, como Deus também não pode ser desprovado pela ciência, justamente porque está fora do seu escopo, está fora da possibilidade de investigação com o método científico. Então Deus para nós é um a priori. Ele é a origem criacional de
todas as coisas. Deus é quem está na origem de tudo. E se Deus está na origem de tudo, existe um porquê de todas essas coisas, e o porquê de todas as coisas está respondido na vontade de Deus, no desejo desse Deus criar essas coisas, de se relacionar com essas coisas que criou, tanto a natureza quanto o ser humano, que ocupam um lugar central na natureza criada por esse Deus. Deus é o criador de todas essas coisas que a ciência já descobriu sobre o universo, sobre o cosmos. E ele também é o criador e ordenador de todas as coisas que a ciência ainda investiga. Aquilo que ainda para a ciência está no campo do mistério, está no campo da teoria, da especulação. Para nós, Deus é um a priori, é Ele quem está por trás de todas essas coisas. Deixemos os processos, as explicações, os elementos, todas essas coisas, isso faz parte do campo científico. Quando nós entendemos desta maneira, fé e ciência não estão em oposição. A verdade bíblica e a verdade científica não estão em oposição, justamente porque nós estamos falando de campos de investigação, de compreensão e de verificação da verdade que são radicalmente diferentes e complementares. Quando nós olhamos para a ciência, da perspectiva da fé, nós não negamos a ciência, apenas reconhecemos por uma questão de fé e a priori que Deus é a origem criacional de todas as coisas. Olhando propriamente para o texto bíblico, a gente também tem na Bíblia que lidar com a pergunta sobre a confiabilidade histórica desses textos. Será que estes textos que foram escritos há milênios atrás e traduzidos, copiados primeiro na sua própria língua original e depois traduzidos para outros idiomas, será que ao chegar a nós de uma forma já traduzida em língua portuguesa, sempre sendo revisada e sempre novas edições da Bíblia sendo trazidas para nós em língua portuguesa, todo divididinho em livros, capítulos, versículos, métrica e assim por diante, Será que isso aqui realmente é confiável? Será que esse texto que chegou a nós é fiel aos autógrafos, os textos originais mesmo, escritos propriamente ditos no seu contexto original? Essa é uma pergunta interessante e é sempre uma oportunidade boa de falar sobre ela. Primeira coisa que a gente precisa saber é que não existem mais os textos autógrafos. Um texto autógrafo é o texto bíblico quando primeiramente ele foi escrito em um papiro e assim por diante. Então, este autógrafo, ou um pergaminho, este autógrafo, este texto já não existe mais, ele não está acessível. Agora, esses textos foram copiados parcialmente ou integralmente. E eu não vou descer no nível técnico da manuscritologia bíblica, não é o nosso escopo ainda nesses nossos encontros. Apenas dizer para vocês que estes textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são muito bem documentados. São textos que melhor foram documentados em comparação a qualquer outro texto da antiguidade. As mitologias, os textos filosóficos, as tragédias gregas, os textos de outras culturas, nada se compara ao texto bíblico no que diz respeito à quantidade de cópias acessíveis ainda hoje, distribuídas aí em diversas partes do mundo, em universidades, em bibliotecas, em museus, onde estes documentos originais, parciais ou integrais estão ainda preservados. São documentos, evidentemente, escritos como cópias dos originais séculos depois. E nós temos toda uma área da apologética cristã, que é a defesa da fé, que trabalha justamente explicando esta documentação e estes processos em que o texto bíblico foi copiado. Quando se trata da Bíblia, é interessante a gente pensar no seguinte: a consciência de nós estarmos lidando com um texto sagrado estava presente nas próprias comunidades originárias desse texto. Essas pessoas, quando
profissionalmente desempenhavam um papel de cópia desses textos sabiam que não estavam lidando com um texto qualquer. Faziam cópias deste texto com o temor de quem copia um texto que, para ele, na sua comunidade de fé, é um texto sagrado. Parte da razão pelas quais os manuscritos, mesmo copiados à mão, são tão semelhantes, mesmo com séculos de diferença, está aí. Se há divergência de um manuscrito a outro, na maior parte dos casos, é um erro de cópia simplesmente, mas nunca um erro que tenha deturpado a sua mensagem. Sempre um erro menor que na manuscritologia conhecemos como variantes textuais. Um texto que, por exemplo, essa é uma Bíblia NVI, tradução nova, versão internacional, onde quando aparece na tradução uma variante textual, ele me indica no rodapé. Olha, alguns manuscritos trazem esta frase desta forma. Alguns manuscritos trazem esta palavra e não esta palavra. Então, o próprio texto em português sinaliza essas divergências. Mas você pode confiar que nenhuma dessas divergências compromete a mensagem que este texto quer comunicar a nós. Portanto, do ponto de vista histórico, da cópia, da preservação, da integridade do texto original, passando de geração em geração em processos humanos de cópia desse texto, de tradução desse texto, tudo isso nós podemos ter a certeza de que nós estamos falando de um texto íntegro, de um texto fiel aos seus originais. O que nos leva a uma outra pergunta sobre a tradução dos textos bíblicos. Será que as traduções são fiéis aos textos originais? Quando nós temos uma versão da Bíblia, eu vou pegar aqui uma para apresentar para vocês. Esse daqui é um texto grego do Novo Testamento. É uma edição do grego do Novo Testamento, conhecida como o Novo Testamento Nestle Aland, onde aqui você tem o texto grego de todo o Novo Testamento, com todo o aparato crítico desse texto, que é tudo codificado, né? Que tem as suas legendas e que a gente aprende a ler todos os códigos de um aparato crítico. Este texto aqui é o texto original, com todas as variantes textuais, com todas a datação de onde veio essa frase, de qual manuscrito isso aqui está, de qual família de textos isso veio. A gente tem todas as referências de onde estão esses manuscritos hoje no mundo e assim por diante. Quando a gente fala de uma tradução da Bíblia, a gente não compara tradução com tradução. A gente tem o texto original. Nestas edições acadêmicas do grego do Novo Testamento e da Bíblia hebraica, portanto do Antigo Testamento, no mesmo esquema deste daqui, onde nós podemos avaliar se uma tradução é boa, no sentido de preservar a mensagem do texto, a ideia do texto, que o texto comunica. Isso é o que deve ser preservado por uma tradução da Bíblia. E a gente tem o acesso, né, pelo conhecimento das línguas originais, para fazer esta verificação. Então, quando a gente fala de tradução da Bíblia, a gente não compara uma tradução com a outra para chegar à conclusão de qual tradução é a melhor. O processo não é esse. O processo é sempre confrontar a tradução com o texto original. O que a gente pode dizer, a grosso modo, para você que está entrando no mundo da Bíblia e procurando uma tradução bíblica para ler, é você saber o seguinte: nenhuma tradução é perfeita. Toda tradução tem lá os seus problemas, né? O que a gente também pode dizer é que, apesar das possíveis imperfeições, que nas reedições sempre são visando melhorar essas traduções, corrigir eventuais erros e assim por diante, nenhuma das traduções convencionais, como Almeida, Revista e Atualizada, a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, uma tradução mais recente, a Nova Versão Transformadora, que é essa que eu tenho aqui também, nenhuma dessas traduções deturpa o sentido original da mensagem do texto ou dos textos.
Todas essas traduções são confiáveis no que diz respeito à seriedade das comissões de tradução, das pessoas especialistas em línguas originais que estiveram envolvidas durante todo o processo de produção e de revisão dessas traduções. A melhor tradução bíblica, nesse sentido, é aquela que você consegue ler e entender o texto. Se você pegar uma tradução muito antiga, né? Uma tradução da Almeida, a revista e atualizada de 1960, é uma língua portuguesa já bastante diferente da língua portuguesa que a gente fala agora em 2024, na época em que nós estamos gravando esses vídeos. As traduções, elas também visam este aspecto comunicativo do texto. É falar a língua portuguesa do nosso cotidiano, trazer a Bíblia o mais perto possível da nossa relação e uso com a língua no nosso tempo cotidiano. Por isso, meu irmão e minha irmã que me assiste, que tem acompanhado esses cursos, procure uma Bíblia cuja tradução você lê e você consegue entender as suas palavras. Até que você se interesse eventualmente por conhecer as línguas originais da Bíblia e você fazer a sua própria leitura e tradução dos textos, saiba que essas traduções que nós temos em língua portuguesa, principalmente essas que eu mencionei e tantas outras não mencionadas, são tremendamente confiáveis no que diz respeito à qualidade da sua tradução. A diferença diz respeito a alguns aspectos do texto, alguns critérios da comissão de tradução, mas a mensagem da salvação em Jesus Cristo, na sua totalidade, está clara e bem comunicada por meio destas palavras. Se a Bíblia é confiável, bom, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de registro e processo de cópia e tradução desses textos, nós temos um texto tremendamente embasado, um texto que somente intelectuais na prática de uma crítica desonesta vão dizer o contrário. Todas as provas históricas e disponíveis sobre nós, sobre o conteúdo desse texto, estão aí. Se nós creremos na sua mensagem ou não, essa é uma questão que está no campo da fé. Vamos pensar da seguinte forma com relação à Bíblia. Todos nós podemos chegar a uma conclusão de que, de fato, Jesus foi uma figura histórica, viveu entre nós há 2000 anos atrás, e aquilo que o texto bíblico diz sobre Jesus seja verdade. Ou seja, ele era um judeu, ele era um galileu, ele desenvolveu ali um trabalho de anúncio, de ensino, fez discípulos e em um determinado momento da sua vida caiu ali no desgosto das suas autoridades, primeiramente judaicas em Jerusalém, e depois foi levado a julgamento e sentenciado à morte pelo Império Romano. Isso é um fato histórico de que dificilmente um historiador, por mais cético que seja, vá negar a historicidade da pessoa, do personagem histórico chamado Jesus, o Galileu. Agora, não há prova científica, não há prova historiográfica de que aquilo que ele fez tenha de fato acontecido, quando a gente entra no campo, por exemplo, da ressurreição. Quando nós entramos no campo, por exemplo, de que sua morte de cruz não foi apenas uma morte de alguém que foi sentenciado à pena capital pelo Império Romano, mas que aquela morte de cruz era um sacrifício por meio do qual Deus perdoava os nossos pecados, um sacrifício substitutivo. Essa é uma afirmação de fé, essa é uma afirmação teológica. Ela não é de ordem científica, não é de ordem arqueológica, não é de nenhuma outra ordem, apenas uma ordem teológica. É uma afirmação de fé, de que quando nós olhamos para o Cristo crucificado, nós não estamos olhando apenas para mais um crucificado do Império Romano, mas nós estamos olhando para uma morte sacrificial.
Era naquela morte que Jesus estava levando sobre si os pecados da humanidade, salvando todo aquele que nele cresce. A Bíblia trabalha com a mesma lógica. Nós podemos olhar e questionar a historiografia de todas essas coisas. Mas no final das contas, o que realmente vale é se decidimos crer ou não crer. Se decidimos viver a nossa vida a partir do que estes textos revelam para nós sobre a condição humana, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, sobre o povo de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o destino eterno, enfim, todas essas coisas sempre estará no campo de uma decisão de nossa fé. Se creremos ou se não creremos na Bíblia, em Deus, em Jesus e tudo o mais que ela comunica a nós. Para você que se interessa sobre estes assuntos da existência de Deus, das questões todas de como entender Deus neste mundo tão cético, com tantas dificuldades de crer por causa dos adventos da ciência, da modernidade e assim por diante, a obra que a gente sempre recomenda como um ponto de partida para as pessoas que estão ali vivendo as suas crises de fé na existência ou não de Deus, da verdade do Evangelho ou não, é uma obra já clássica escrita por C.S. Lewis, que era um ateu, um agnóstico na realidade, e C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que primeiramente foi uma série de programas de rádio que ele foi convidado a fazer e que posteriormente ganhou uma forma literária e que permanece até hoje como um dos maiores clássicos da literatura cristã ao longo da história. Fica a minha recomendação para você entrar um pouquinho mais nesse assunto, como também fica a minha recomendação de você seguir acompanhando a nossa jornada, entrando no mundo da Bíblia, no nosso próximo e 5º episódio. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.